querer usar uma expressão mais avançada e aí você dá aquela pequena pausa de pensar o que você vai falar para ver se você acha uma palavra avançada. Se é assim, se você queria aplicar vocabulário avançado no teste do IELTS, decorando lista de palavras, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se você está tendo que parar para escolher a palavra avançada, você já está fazendo errado. E aí você me pergunta assim, tá, mas o que é melhor? É que eu seja fluido na hora de falar, sem ficar pausando e travando para achar a palavra, ou que eu aplique vocabulário avançado? O melhor é que você seja fluido com vocabulário avançado. É exatamente isso que essa técnica dos 5 itens que eu vou te ensinar faz. Você vai aplicar sem esforço durante o seu teste vocabulário avançado. Hello again and welcome back to Blimey English. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui da Blimey English. Se você está chegando agora nesse canal aqui e ainda não me conhece, eu sou o Simon e o que eu faço aqui é te fazer passar no teste do IELTS, mesmo que o seu nível de inglês não seja avançado. Para isso, na aula de hoje eu vou te ensinar uma coisa que é muito importante para você. Olha, essa aula aqui, já te aconselho que se você não pegou ainda, vá pegar, pause o vídeo, vai pegar um papel, uma caneta, porque você vai precisar anotar. Essa aula é de extrema importância. Eu fiz até umas anotações aqui pelo tanto de coisa que tem para eu poder falar com você aqui. Nessa aula, eu vou te ensinar como usar vocabulário avançado no teste do IELTS, tá? Isso é de extrema importância para você, porque um dos critérios que o seu examinador está olhando na hora de analisar o seu vocabulário é se você é capaz de usar palavras avançadas, expressões avançadas da forma correta. Então, para isso, eu vou te ensinar hoje uma coisa aqui que é muito massa. Deixa eu colocar o título da aula aqui para a gente já começar. Aqui, ó. Como usar vocabulário avançado no IELTS. Nessa aula de hoje aqui, eu vou te ensinar a usar a teoria dos 5 itens, mais conhecida como T5I, tá? Aqui, ó. Você nessa aula vai aprender a usar na hora do teste a T5I, que é a teoria dos 5 itens. Já vou te explicar o que é essa teoria dos 5 itens. Por enquanto, você só precisa saber que isso aqui vai te fazer passar no teste do IELTS com a nota que você quer. E, de novo, tenha em mente que quando eu falo passar no teste do IELTS, eu estou querendo dizer alcançar a nota que você quer no teste, né? Porque o teste do IELTS, na verdade, ele não aprova ou reprova ninguém, ele é um teste de proficiência, ele só vai dizer qual é o seu nível de inglês. Mas para fins didáticos aqui, eu falo passar no teste do IELTS para você entender que é a nota que você quer, para você conseguir pegar a nota que você quer, você conseguir a sua aprovação com a sua nota no teste do IELTS, tá? Muito bem, então vamos começar falando o que é essa T5I, o que é essa teoria dos 5 itens, como que ela vai ser usada para você aplicar vocabulário avançado na hora do seu teste, tá? A teoria dos 5 itens é uma teoria que eu desenvolvi para que você possa, sem esforço, na hora do teste, aplicar vocabulário avançado. Isso que é a teoria dos 5 itens, tá? Eu vou te explicar como que você vai usar ela durante essa aula aqui, mas só para você já ter uma ideia, é isso. Você vai aplicar sem esforço, durante o seu teste, vocabulário avançado. E você vai entender já já por que ela chama 5, né? Os 5 itens, porque eu vou te ensinar como que você vai crescer e desenvolver o seu vocabulário para que, sem esforço nenhum, você consiga aplicar foi demais, hein? Sem esforço nenhum, você consiga aplicar pelo menos 5 itens avançados durante o seu teste, tá? No meio do seu teste. Então, vou colocar aqui já, ó. O que é a T5I? Vou colocar aqui, ó. É uma técnica que te permite aplicar vocabulário avançado no teste do IELTS sem esforço, tá? Você vai conseguir aplicar pelo menos 5 itens avançados no seu teste, tá? Isso é que é a teoria do 5I. Agora, por que essa teoria é boa? Por que essa técnica, né, essa teoria do 5I é boa? É o seguinte, ela vai te deixar livre durante o seu teste. Livre. Sabe o que é livre? Às vezes eu pego
muitos alunos meus lá na mentoria, muitos mentorados, que eles vão na hora do speaking comigo, e aí eles ficam travando. Não porque eles não sabem inglês, mas porque eles estão buscando palavras avançadas. Você vê que a pessoa tem um nível de inglês muito bom, às vezes um nível até avançado, mas ela fica querendo colocar palavra avançada toda hora ali no teste. E aí ela começa a ficar travando ou pausando demais. E isso não é bom para o seu teste do IELTS. Se você quer passar no teste do IELTS, especialmente na parte do speaking, com uma nota muito boa, não é bom que você fique pausando, porque isso diminui a sua nota. O seu examinador, ele vai marcar negativamente o seu teste se você ficar fazendo muita pausa na hora do teste. E eu sei que talvez você tenha esse problema, porque eu tive esse problema, muitos dos meus alunos têm esse problema, de na hora de falar, querer usar uma expressão mais avançada e aí você dá aquela pequena pausa de pensar o que você vai falar para ver se você acha uma palavra avançada. Você é assim? Já aconteceu isso com você? Acontece isso com você? Pois é, eu sei como é que é. Então, o primeiro benefício dessa teoria, a T5I, a teoria dos 5 itens, é ela te deixar livre, para que você não fique com aquela pressão de ter que ficar achando palavras avançadas durante o teste para você usar. Porque o que eu vou fazer com você é que você use sem esforço pelo menos 5. Vou te ensinar como que você vai captar essas 5 palavras e como que você vai desenvolver o seu vocabulário para chegar até lá, mas você vai conseguir aplicar pelo menos 5 itens avançados sem ficar travado, sem ficar pausando demais e ter a sua nota diminuída pelo seu examinador, tá? Essa teoria, ela vai garantir a sua aplicação de palavras avançadas durante o teste. Quando você desenvolve, né, a T5I, que é essa técnica dos 5 itens, quando você desenvolve, ela é uma garantia de que você vai conseguir aplicar aquelas técnicas, aquelas palavras avançadas na hora do seu teste, sem ficar desesperado, sem ficar travado e sem ficar pausando, tá? E isso tudo está relacionado com atingir a nota que você quer lá no seu teste, beleza? Além disso, quando você para de ficar pausando, para de ficar travando na hora do seu speaking, você vai ficar mais fluente. E presta atenção, quando eu falo fluente aqui, para o teste do IELTS, fluente não significa aquela pessoa que entende tudo em todos os contextos, é capaz de se comunicar em todos os contextos avançadamente. Não. Fluência para o teste do IELTS é fluidez. Pense assim, o critério de fluência é um critério de fluidez. Essa técnica te permite que você não fique travando na hora do seu teste e fale de uma maneira mais fluida, tá? Muito bem. E aí, eu quero te dizer aqui uma coisa, vou até colocar aqui, ó. Por que investir tempo na T5I? Por que você deveria investir um tempo aprendendo essa técnica dos 5 itens aqui? Se você não aprende essa técnica, você fica perdido na hora de aplicar vocabulário avançado no seu teste. Vai acontecer com você aquilo que eu estava falando lá no início. Às vezes você ou vai ficar pausando demais, ou você vai ficar travado demais, ou você não vai conseguir usar com eficiência o seu vocabulário. O que significa não usar com eficiência o seu vocabulário avançado? Às vezes, você até acha a palavra avançada que você quer. Só que você ficou tão travado, fez tanta pausa para achar aquela palavra, que na hora que você usa, ela não tem o mesmo efeito no seu examinador na hora de balizar ela com os parâmetros do teste. E aí a sua nota nem é tão aumentada assim. Ou às vezes é até diminuída, porque você ficou travando muito, ficou pausando demais. Então, invista um tempo para aprender essa técnica aqui, a T5I, a teoria dos 5 itens, para que você possa ficar confortável na hora de aplicar palavras avançadas sem ficar travando, tá? E por que ela gera resultado assim? Por que a T5I gera esse resultado de te dar esse conforto e essa garantia de usar palavras avançadas na hora do teste sem esforço? Eu não sei se você sabe, mas dentro do seu teste lá, existe um critério que o seu examinador está olhando que chama Lexical Resource. O que é o Lexical Resource? Vou até escrever aqui para você, ó. Lexical Resource. Ele é basicamente o seu vocabulário. O Lexical Resource é o seu vocabulário. E aí, dentro desse critério aqui, existem alguns tópicos que o seu examinador fica de olho. Um deles é: o candidato consegue usar o vocabulário com flexibilidade? É isso que ele está olhando. O que significa usar o vocabulário com flexibilidade? Quando você usa o vocabulário com flexibilidade, significa que você, em diversas situações, consegue encaixar talvez a mesma palavra com sentidos diferentes.
você tem essa flexibilidade de transitar dentro do vocabulário, dentro do arcabouço linguístico da língua, com diferentes sentidos para a mesma palavra. Isso aumenta a sua nota durante o teste do IELTS, ser capaz de aplicar com flexibilidade um vocabulário mais avançado, em contextos diferentes. Então, por isso que ela gera esse resultado positivo na sua nota, na hora de conseguir a sua aprovação no teste do IELTS. Porque você consegue não só atingir o parâmetro que o seu examinador está esperando que você atinja, que é o lexical resource em geral, mas também os tópicos dentro desse parâmetro, que nesse caso aqui que eu estou falando é a flexibilidade, a sua habilidade de usar em vários contextos aquele vocabulário, tá? E aí, você deve estar pensando assim, tá bom, mas se eu sei que eu tenho que se eu sei que eu tenho que usar palavra avançada, por que então que eu não decoro lista de palavras? É muito melhor eu decorar aí 10, 20, 30, 50, 60, 100 palavras. Pois é, vou até colocar aqui para você que isso aqui vai ser um novo tópico. Por que então não decorar a lista de palavras? Vou até colocar aqui para você, por dois motivos simples. O primeiro motivo, porque quando você decora, você esquece. Se você já fez aí um trabalho de ficar decorando lista de palavras, entra na internet lá, digita lá, lista de palavras para o IELTS, lista de palavras avançadas para o IELTS. Se você já fez isso, você sabe que você lê lá 50 palavras. Quando você termina de ler, você já esqueceu 45. Entende? Não é tão simples assim, eu vou ler uma lista de palavras. Se fosse fácil assim, era só a gente ler o dicionário. E isso não resolve. Isso é uma ideia falsa sobre aprender vocabulário. Ficar decorando lista de palavras não te ajuda, porque você esquece. Então, o primeiro motivo aqui, ó, é o esquecimento. Você esquece as palavras decoradas. Porque simplesmente você não usa elas no seu dia a dia. Você só vai lá, abre uma lista, fica lendo as palavras. Você usa aquelas palavras todas no seu dia a dia? Não, né? Então você vai invariavelmente esquecer delas. Eu vi um dia uma pesquisa, não lembro que universidade que foi. Eles estavam falando que o ser humano adulto, ele leva, em média, ele demora em média de 30 a 50 vezes vendo, interagindo, lendo, falando a mesma palavra para ele internalizar ela. Então, se você vai lá e lê só a lista de palavras uma vez, duas, três, isso não vai surtir efeito para você, tá? E o segundo motivo é que, além de não surtir efeito, você aprende as palavras sem um contexto. É como se você só estivesse abrindo o dicionário. Você olha a palavra, vê o significado e pronto. Isso não vai te ajudar a aplicar vocabulário avançado no teste do IELTS. Se você se preparava para o teste do IELTS, ou se você queria aplicar vocabulário avançado no teste do IELTS, decorando lista de palavras, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Isso não é efetivo e muito provavelmente você não vai conseguir aplicar na hora do seu teste. O que realmente funciona é você aprender palavras no contexto delas e desenvolver a sua habilidade de replicar essas palavras no seu vocabulário. Faz sentido para você? Preste atenção. O segundo motivo aqui, ó, é aprender fora do contexto. Quando eu digo isso, é aprender fora do contexto mesmo. Significado não é contexto. Você olhar uma palavra no dicionário e ver o significado dela, não significa que você sabe o contexto dessa palavra. Aquilo é só o significado. Mas o significado da palavra, às vezes, depende do contexto em que ela está inserida. Então, não caia nessa armadilha de ficar decorando lista de palavra para aplicar no teste do IELTS, tá? E aí você me pergunta, mas qual que é o melhor momento para aplicar a T5I, então, no teste? A teoria dos 5 itens, ou a técnica dos 5 itens durante o teste. O melhor momento para você aplicar é a todo momento. Durante o seu teste do writing e do speaking, a todo momento você pode aplicar essa técnica, porque ela vai te deixar confortável e garantir que você aplique pelo menos 5 itens avançados no seu teste, tá? A todo momento. E aí você me pergunta assim, tá, mas o que é melhor? É que eu seja fluido na hora de falar, sem ficar pausando e travando para achar a palavra, ou que eu aplique vocabulário avançado? O melhor é que você seja fluido com vocabulário avançado. E é exatamente isso que a T5I faz. É exatamente isso que essa técnica dos 5 itens que eu vou te ensinar faz. É que você mantenha sua fluidez e aplique vocabulário avançado, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui para você um novo tópico que é como fazer. O que você vai fazer aqui? E o negócio é o seguinte, antes de te falar os passos para você
fazer a aplicação dessa técnica, eu quero te contar o que eu mais vejo as pessoas errando na hora de tentar aplicar isso aqui. O primeiro erro que eu mais vejo as pessoas fazendo é exatamente ficar pausando na hora de escolher as palavras. Se você está tendo que parar para escolher a palavra avançada, você já está fazendo errado. E isso muito provavelmente vai fazer com que o seu examinador diminua a sua nota. Porque quanto mais você pausa, mais o seu examinador está mentalmente anotando as suas falhas. Porque para o teste do IELTS, isso é uma falha. Ficar pausando demais a sua fala é uma falha. Então, o seu examinador já vai observando aquilo ali. Então, se você está tendo que pensar demais, qual palavra que eu vou usar? Já está errado. Já está errado. Então, o primeiro jeito errado de fazer aqui, ó. Ficar pausando durante a fala para escolher o vocabulário avançado. Isso já está errado, tá? A segunda coisa, que é pior ainda, é você vomitar a palavra avançada em cima do seu examinador. Você chega lá, tanto no writing, você sai escrevendo muitas palavras avançadas, uma atrás da outra, ou no speaking, você sai jogando palavra avançada em cima do examinador, à torta e à direito. Isso é errado. É óbvio que o seu examinador vai perceber que aquilo ali é exagerado. É exagerado. Então, você tem que saber dosar isso, o seu vocabulário. Você tem que saber dosar o seu vocabulário. Não é para vomitar palavra avançada em cima do seu examinador, que isso não vai aumentar sua nota. O mais provável é que isso diminua sua nota, porque ele vai perceber que você decorou aquelas palavras e está só julgando em cima dele ali, tá? Então, o segundo jeito errado é vomitar palavras avançadas em cima do examinador, tá? Ficar julgando muitas palavras. Você acabou de falar uma palavra avançada, a próxima já é outra avançada, dali 2 palavras já tem mais uma avançada. Não, para com isso. Para com isso. Não é a quantidade de palavras avançadas que vai te dar uma boa nota no teste do IELTS. É você saber usar palavras avançadas no momento e no contexto certo, tá? Então vamos lá. São 3 passos para você aplicar a técnica dos 5 itens. Antes de eu colocar o primeiro passo, só repassar com você aqui. O que você vai fazer com essa técnica? Eu vou te ensinar aqui a achar 5 itens avançados, 5 palavras avançadas, para que você canse-se de praticar com elas incansavelmente, para que na hora do seu teste fique tranquilo de aplicar, sem esforço. Você vai ser capaz de aplicar aqueles 5 itens sem esforço na hora do seu teste. Então vamos lá. O primeiro passo para isso acontecer é você encontrar as palavras, né? E para você encontrar as palavras, você precisa de uma coisa: consistência na leitura. Se você não lê, vai ser muito difícil você desenvolver e fortalecer o seu vocabulário. É muito importante que você tenha a leitura como uma ferramenta constante que você utiliza para crescer o seu vocabulário, tá? E aí, como que você organiza isso aqui? Vou colocar aqui, ó, como organizar. Primeira coisa, você vai lá e vai assistir a aula sobre como ler para o teste do IELTS. Como melhorar o seu reading do zero. É assim que chama a aula. Como melhorar seu reading do zero. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, vou até deixar em algum lugar aqui essa aula para você, tá? Você vai lá e vai procurar essa aula de como melhorar o seu reading do zero. Porque lá eu vou te ensinar a ler com o objetivo de desenvolver o seu vocabulário para o teste do IELTS. Ponto. Depois que você assistiu a essa aula, você vai criar uma rotina de leitura. Rotina de leitura, tá? Você vai ter que criar uma rotina de leitura para você. O que significa rotina? É uma organização de atividades no tempo. Não é para você fazer uma vez, 2 vezes e depois nunca mais. São atividades organizadas no tempo. Quando eu me preparava para o teste do IELTS, eu acordava às 4 horas da manhã para fazer a minha rotina de leitura. Eu estou te dando um exemplo, você não precisa repetir o que eu estou te falando, tá? Inclusive, vou deixar para você aqui a aula de como criar uma rotina de estudos para o teste do IELTS. Você vá lá e assista essa aula para você criar a sua rotina de estudos, tá? Exemplo, acordar mais cedo para fazer a leitura. Isso tem que ser constante, tá? Isso tem que ser algo constante na sua preparação.
Se você não ler de forma constante, vai ficar muito difícil você construir e fortalecer um vocabulário para usar na hora do teste do IELTS e, por consequência, vai ser muito difícil você aumentar a sua nota ou conseguir a nota que você quer no teste do IELTS. Beleza, vamos lá para o passo 2. Qual é o passo 2? É você encontrar as suas palavras. Aqui você vai encontrar as suas 5 palavras avançadas. Mas, Simon, como que eu vou fazer isso? Vou te falar agora. Como que você vai organizar isso? Se você já assistiu a aula lá de como fazer a leitura, você sabe que você precisa ter um caderno de vocabulário. Esse caderno de vocabulário pode ser um caderno físico de vocabulário ou um caderno digitalizado, né? Pode ser o Anki, que é um aplicativo também. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no seu caderno de vocabulário ou Anki. Como você tem que repassar esse caderno todos os dias, você vai acabar achando as suas 5 palavras favoritas. São palavras que você gosta. Você vai descobrir quais são as palavras que você gosta, quais são as palavras que fazem sentido para você utilizar durante o teste, tá? É assim que você vai achar as suas 5 palavras avançadas. Vou te dar aqui como exemplo as 5 palavras que eu usava no meu teste, tá? São 5 palavras que eu gostava de usar durante a minha preparação. Você pode usar elas aqui se você quiser, eu vou deixar como exemplo, mas é só para você ter uma ideia de como que você vai achar as suas e, no meu caso, de como eu categorizava essas palavras, tá? Vou colocar aqui para você as 5 que eu usava. A primeira era essa aqui, ó. Bé. É só assim, urso, Simon? Não. Lembra que eu te falei que existem palavras que são utilizadas em contextos diferentes? Bé tem 3 significados. Talvez alguns você não saiba. O primeiro é um urso, é o animal. Bé, o animal lá. O segundo é dar à luz. Bear 5 puppies. Dar à luz a 5 filhotes. E o terceiro é o de suportar ou carregar. E era esse que eu utilizava quando eu queria falar, por exemplo, bear in mind, que significa ter em mente. Quando que eu usava essa palavra aqui? Eu categorizei ela para sempre que eu fosse falar algo de importância. Toda vez que eu fosse falar da importância de alguma coisa, eu conseguia usar essa palavra bear, porque eu ia lá e falava bear in mind. It's important to bear in mind that... Tarará, tarará, tarará. A segunda palavra que eu usava era essa aqui, ó. Conspicuous. Aí você fala, meu Deus do céu, Sam, que palavra é essa? Pois é, conspicuous é uma coisa que significa algo muito óbvio, muito fácil de ser notado, tá? E aí essa palavra eu utilizava quando eu queria falar de clareza, quando a situação que eu estava falando era uma situação de ter clareza. Eu queria falar, é óbvio que todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. It was conspicuous that everyone could see. É notável que as pessoas fazem. It's conspicuous that people do. Entende? É o contexto. A terceira palavra que eu gostava de usar também era essa aqui, ó. Demeanor. O que significa demeanor? Aqui, pense em demeanor como uma palavra mais avançada para behavior, que é comportamento, tá? E ali você vai reparar que ficou marcado de vermelho, não é porque tá errado não, porque o Google Docs às vezes não pensa, às vezes ele é burro. E aqui estou usando o spelling britânico, tá? E aqui ele tá me dando a opção de trocar para o americano. Então vou até colocar isso aqui, mudar para o britânico, aí ele já aceita tudo certo, tá? Então você já viu ali que o spelling americano tem só o O, não tem o U, tá? Quando que eu falava essa palavra aqui? Quando eu estava falando de pessoas. Toda hora que você vai falar de pessoas, inevitavelmente você vai falar do comportamento das pessoas. Em outras palavras, demeanor, tá? Isso era o que eu utilizava. Uma outra palavra, deixa eu passar isso aqui para baixo aqui então, né? Uma outra palavra que eu gostava muito de usar, e até hoje eu gosto dessa, é essa aqui, ó. Plethora. Plethora. Eu gosto muito dessa palavra. Pense nessa palavra aqui como infinidade, tá? Existe uma infinidade de coisas. There is a plethora of things. Tarará, 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 tá? Então essa palavra eu utilizava quando eu ia falar de quantidade. Se eu estivesse falando de algo que tinha muito ou que existia em grandes quantidades,
eu ia lá e usava essa palavra aqui. E a quinta palavra que eu vou colocar aqui para você, que eu gosto muito também, é adamant. O que é adamant? Pense em adamant como difícil de persuadir, tá? Adamant, com T aqui, tá? Difícil de persuadir, isso é um adjetivo, tá? Quando que eu usava essa palavra? Quando eu estava falando do contexto de certeza, não, né? De certeza. Contexto de certeza. Se eu queria falar que alguém estava certo que ia fazer alguma coisa, eu estava certo que eu ia mudar para o Canadá e ninguém ia mudar a minha cabeça. I was adamant about moving to Canada. É isso que significa adamant. Ninguém vai mudar a sua ideia. Beleza, esses aqui são exemplos de palavras para você. Você não precisa usar essa, você pode usar se você quiser, mas você não precisa. O que eu quero que você entenda aqui é o contexto de criação dessa lista de 5 palavras. O contexto de encontrar essas palavras, tá? Eu categorizava elas. Eu tinha palavras para usar para importância, para usar para clareza, para usar para pessoas, para quantidade e para certeza. Entende? São palavras, vamos dizer, coringa, que dá para usar em qualquer contexto, entende? Às vezes você gosta de uma palavra avançada, mas ela é muito técnica, e aí vai ser difícil você encaixar aquela palavra em todos os contextos. Essas aqui dá para encaixar em todos os contextos, tá? E eu falo isso porque foi as palavras que eu treinei e eu pratiquei. Beleza, aí a gente vem para o passo 3. O que é o passo 3? O passo 3 é esse aqui, ó. Praticar incansavelmente. Talvez você está prestando atenção só nisso aqui, ó, praticar. Mas o mais importante ali é esse incansavelmente. É praticar incansavelmente. Sabe o que significa isso? Eu quero que, depois que você identificou as suas palavras, toda vez que você for fazer uma prática de speaking ou escrever uma redação para o IELTS, você dê um jeito de enfiar essas 5 palavras lá. Toda vez. Eu quero que você canse de enfiar essas palavras lá dentro. No início, obviamente, vai ficar um pouco difícil, é um exercício que você tem que fazer, mas depois vai fluindo com mais naturalidade. Eu quero que você canse de enfiar essas palavras tanto no seu texto quanto na sua fala, para que na hora que você chegar na frente do seu examinador, fique natural para você falar. Você nem pense mais, porque com qualquer contexto você vai ser capaz de aplicar aquelas palavras. Beleza? Praticar incansavelmente, tá? E aí, você pode virar para mim e falar assim, mas Simon, e se eu ficar repetitivo? Não é? Você tem medo de ficar repetitivo? Enquanto você está lá praticando e falando 5 palavras, toda vez você vai usar 5 palavras, a pessoa com quem você está praticando já não aguenta mais ouvir as 5 palavras que você está usando. Vou até colocar isso aqui, ó. E se ficar repetitivo nas práticas? É para ficar repetitivo. Eu quero que você fique repetitivo nas suas práticas. É para ninguém aguentar mais você falar aquelas 5 palavras. Sabe por quê? O seu examinador não precisa saber quantas vezes você praticou com aquelas palavras. Ele só vai escutar uma vez. E é só isso que você quer. É só isso que você quer. Deixa eu te contar uma história aqui. Não sei se você sabe, se você está chegando aqui agora, provavelmente você não sabe. Mas se você já me acompanha há um tempo, você sabe que eu pratico jiu-jitsu e que eu gosto muito de jiu-jitsu. E aí, dentro do jiu-jitsu, a gente tem um ditado que é assim, ó. Não tenha medo daquele que sabe 1000 técnicas. Tenha medo daquele que sabe uma técnica, mas treinou ela 1000 vezes. O cara que treinou aquela uma técnica 1000 vezes, ele vai saber aplicar aquela técnica na hora da luta. Em pé, sentado, deitado, de costas, de frente, em cima, embaixo, de lado, não importa. Qualquer jeito que você cair ali na mão dele, ele vai te aplicar aquela técnica para poder te finalizar. E a mesma ideia aqui, o seu examinador não precisa saber quantas vezes você praticou. Ele só vai escutar uma vez, entende? Então eu vou colocar aqui, ó, é para ficar repetitivo mesmo. É para ficar repetitivo mesmo. O seu examinador não precisa saber quantas vezes você praticou. Ele só vai escutar uma vez. E ponto. Pegou o conceito aqui? Pegou a ideia? Pratique esse negócio. Eu quero ver você cansar de praticar isso, tá? Muito bem. Agora eu tenho que te falar uma coisa aqui, ó. Falei que tinha muita coisa, né? Você se prepare aí.
Se você não está notando, você deveria notar. Vou te falar uma coisa agora. Existe uma forma de você dar um boost nessa técnica aqui, nessa T5i. Tem uma forma de você melhorar ainda mais a T5i. Vou colocar aqui, ó. Como melhorar ainda mais a T5i? Deixa eu te contar. A T5i chama T5i por um motivo. Teoria dos 5 itens. Técnica dos 5 itens. Ela não chama técnica das 5 palavras. Teoria das 5 palavras. Por quê? Quando eu falo itens, eu quero dizer tanto palavras quanto expressões. Então, o que você vai fazer para melhorar ainda mais a T5i? Aqueles 3 passos que eu te passei para você encontrar suas palavras avançadas, você vai usar os mesmos 3 passos para achar idioms. O que são idioms? São expressões idiomáticas. Sabe o que é expressão idiomática? São expressões que, quando você olha elas literalmente, não fazem tanto sentido, mas que em contextos diversos elas fazem, tá? São expressões, por exemplo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse tipo de coisa. Tira o cavalinho da chuva. Esse tipo de expressões, tá? Em inglês também existem várias, uma infinidade. E aí você vai aplicar os mesmos passos para achar as expressões idiomáticas, os idioms, tá? Só que você vai ter que ter uma coisa na sua cabeça aí. Vou colocar aqui. Quando que você vai fazer isso? Quando fazer isso? Resposta: depois que você já tiver dominado as 5 palavras avançadas, tá? Depois de dominar as 5 palavras avançadas. Senão você vai bagunçar tudo e vai misturar tudo, tá? Não é para fazer bobeira aqui. Primeiro você vai lá e domina as 5 palavras avançadas. Dominou? Agora, para melhorar ainda mais a T5i, a técnica dos 5 itens, você vai aplicar os mesmos 3 passos para encontrar os idioms. E aí eu vou deixar aqui para você também 5 exemplos de idioms que eu usava e que eu ainda uso, né? Vamos lá. É esse aqui, ó. Cup of tea. O que significa isso? Cup of tea. Nossa, uma xícara de chá? Não pense literalmente na expressão. Não pense literalmente na expressão. Os idioms, as expressões idiomáticas, você tem que analisar elas no contexto. Então, cup of tea significa quando você gosta de alguma coisa. This is my cup of tea. É disso que eu gosto. Essa expressão aqui eu uso quando eu vou falar de gostos. O que as pessoas gostam. Ou se eu gosto de alguma coisa, ou se eu não gosto de alguma coisa. This is my cup of tea ou this is not my cup of tea, tá? Segunda expressão idiomática aqui. Ins and outs. O que significa ins and outs? Deixa eu colocar aqui no cup of tea, né? Para você saber algo que você gosta, tá? O que é ins and outs? Ins and outs são os detalhes, deixa eu colocar aqui, os detalhes de alguma coisa, tá? Então, quando que eu uso essa expressão aqui? Coisa não, né? Coisa. Quando que eu uso essa expressão aqui? Quando eu tô falando sobre saber fazer atividades. Não importa a atividade. Se eu estou falando que alguma pessoa sabe fazer alguma coisa bem, ou que eu sei sabe fazer alguma coisa bem, eu vou falar the ins and outs. I know all the ins and outs of it. She knows all the ins and outs of it, tá? Terceira expressão que eu vou colocar aqui para você. You live and learn. You live and learn. O que significa you live and learn? Vivendo e aprendendo. É assim que a gente fala essa em português, tá? Você vai lá e fala, well, you live and learn. Bom, vivendo e aprendendo. Como que eu uso isso aqui? Para falar de experiências de vida. Qualquer caso, qualquer história que você for contar durante o seu teste, dá para você usar essa expressão aqui. Well, you live and learn, right? Bom, vivendo e aprendendo, né? Próximo aqui que eu vou pôr para você. Get out of hand. O que é isso? Get out of hand. Essa aqui significa sair do controle. As coisas saírem do controle. Isso aqui é quando você está falando de problemas. Se você está falando de problemas, provavelmente você está falando de coisas que saíram do controle, ou vão sair do controle, ou podem sair do controle. Então esse é um idiom muito bom. E o último aqui
é esse aqui, ó. It's not rocket science. O que significa esse idiom? Ele tem um nome, né, bem longo e talvez complicado de se olhar assim. Não é ciência de foguete. De novo, não olhe para o idiom literalmente, tá? O que ele significa é isso aqui, ó. Não é tão complicado assim. Oh, come on, it's not rocket science. Vamos lá, não é tão complicado assim. Entende? Esse é o significado dele. E eu uso quando estou falando de coisas fáceis. Então, durante o seu teste, se você for falar de alguma coisa que é fácil, você fala, it's not rocket science. Entende? Então, é isso aqui que você vai fazer para melhorar ainda mais a T5I, a teoria dos 5 itens ou a técnica dos 5 itens. Praticamente todos os meus alunos faixas pretas, que são aqueles que atingem as maiores notas no teste do IELTS, todos eles aplicaram essa técnica, tá? A T5I. Todos eles aplicaram essa teoria dos 5 itens. Todos eles tinham lá as suas 5 palavras avançadas que eles gostavam mais de usar e que eles eram capazes de usar, tá? De novo, invista um tempo assistindo a essa aula, fazendo as suas anotações, desenvolvendo seu vocabulário, encontrando suas palavras, praticando elas incansavelmente para você, na hora do seu teste, aplicar as mesmas palavras sem esforço, tá? É assim que você vai fazer, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Se você está chegando aqui agora, eu te convido para, primeiro, se inscrever aqui no canal. Segundo, me conhecer lá no Instagram também. Vai lá dar uma olhada no meu perfil lá, tá? Todo dia eu estou postando coisas para te deixar mais próximo da sua aprovação no IELTS, tá? Eu espero que você tenha gostado e permaneça por aqui. E eu te vejo na próxima aula. Cheers!